na trupe, vocês recentemente fizeram uma intervenção, né, na feira do MST, não é isso? Deu bastante repercussão, né? Eu gostaria que você contasse isso. E depois o desdobramento disso também em Sorocaba. Claro. Foi com outra apresentação. Foi com outra peça. Né? Outra Blitz, né? Outra apresentação. Mas eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi. Eu vou contar. E eu acho que é um recorte, né? Porque diariamente a gente tem centenas no Brasil de artistas e trabalhadores da cultura que estão sendo cerceados de alguma maneira, né? E que nesses últimos anos de Bolsonaro, né, de inelegível, acabaram sendo colocados numa trincheira de guerra cultural onde a sua própria existência, o seu trabalho é combatido. Então, isso é lógico que estruturalmente no Brasil está colocado, dependendo da classe social onde aquela representação artística é mais... tem mais identificação, aquelas pessoas correm mais risco. No caso da trupe, a gente é um grupo de teatro que tem um viés de trabalhar o humor e tem um viés de trabalhar um teatro político. Então, a gente montou agora, com o financiamento de um edital público daqui de Santos, que é do Fundo Municipal de Cultura, o prólogo de uma peça nova, uma intervenção chamada Democracia Limitada, que nesse prólogo tenta fazer um retrato desses últimos 6 anos no Brasil, né? Através de uma intervenção usando de uma narrativa de interação. Então, a gente monta uma carceragem no meio da praça. Dentro dessa carceragem, a gente tem alguns bolsominions que estão ali presos. Essa carceragem tem uma plaquinha escrito Papuda. E em volta a gente constrói 8 nichos que representam aspectos do bolsonarismo, né? Então a gente tem uma urna de voto impresso, a gente tem um acampamento de golpistas, um mural de fake news, um stand de tiro para CAC, né, onde as pessoas sujam sua mão de sangue quando pegam a arma. Então a gente tem vários nichos interativos. E aí a gente tinha feito 5 vezes aqui em Santos, tinha tido uma recepção esperada, né, entre pessoas que gostam, mas como vocês podem ver, assim, o momento político que a gente vive pré-2016, pré-2013, a gente já trabalhava com teatro político levantando questões sensíveis na praça pública. As pessoas que não se identificavam, que ideologicamente entendiam que a narrativa que a gente estava construindo não contemplava elas, as que não eram muito dialéticas, iam embora. E é ótimo, porque ir embora, né, virar as costas e sair, é um ato político também, que às vezes no teatro burguês fechado você não faz, né? Você fica até o final do espetáculo, no final você bate palma, independente se você gostou ou não. No teatro de rua as pessoas se manifestam mesmo indo embora. E de lá pra cá, o nível de violência no espaço público aumentou muito. Então as pessoas deixaram, né, de respeitar o seu limite individual, de ir embora, e começaram a atacar. A gente foi apresentar na MST essa intervenção dentro da feira. A gente já tinha feito a última feira que aconteceu antes da pandemia, com o espetáculo Blitz. Aí a gente foi fazer essa intervenção agora. E aí, essa intervenção lá a gente estava fazendo para o nosso público, né? As pessoas se divertiram muito, foi catártico, né? Toda essa opressão desses últimos anos. Riram, brincaram, interagiram. Tinham pessoas que pegavam, a gente levou algumas camisas a mais do Brasil, colocavam a camisa e entravam na prisão pra tirar foto. Interativo. Pra brincar dentro da intervenção. Sim. E aí, durante a apresentação, o Alckmin estava lá na feira, né? Então tinha toda uma entourage de jornalismo, né? Que estava cobrindo a feira diariamente. A Folha registrou a intervenção e publicou, né, no jornal, primeiro no site, depois no jornal, uma foto da intervenção relatando que tinha acontecido isso dentro da feira da MST, porque dentro do escopo artístico talvez tenha sido uma das coisas que tinha uma visão política mais contundente, né? E aí isso gerou uma comoção nas redes, né? O bolsonarismo clássico se manifestou. Então todos os sites da direita
tentaram, no primeiro momento, fazer uma ligação que a intervenção ela era do MST e que estava sendo financiada pelo MST para humilhar as pessoas que estavam presas, né? Inocentemente. Que se envolvia, e aí colocavam o Rouanet, muita coisa no meio. E aí o Mário Frias... A Terra plana, né? O Mário Frias escreveu no Twitter dele uma crítica, o Flávio Bolsonaro também escreveu. E aí começou um processo que aí também é um pouco um demonstrativo do que a gente está vivendo hoje, ainda bem, que a gente está vivendo uma outra perspectiva que não era dos últimos anos. Na Comissão de Justiça da Câmara, alguns deputados bolsonaristas tentaram aprovar uma moção de repúdio à apresentação, tentando criminalizar a ação. E aí a deputada Duda Lamberti, o deputado Pastor Henrique, né, que é um companheiro do PSOL também, do Rio de Janeiro, eles fizeram uma brilhante defesa da liberdade de expressão, né? E aí aquilo cessou dentro da esfera legislativa, em Brasília, cessou ali. Eles não conseguiram ter os votos necessários para aprovar essa moção contra a apresentação, né? Dentro desse clima da CPI, da MST e tal. E aí, assim, né? Muita gente do campo dos bolsominions chorando, né? Mas a gente fez para isso, né? A gente fez para que tivesse um retrato, um raio-x da consequência de um ato golpista daquela maneira como foi feito, de todas as agressões que a gente, como sociedade, concordando ou não com o Bolsonaro, fomos alvos, né? E que aquilo não é uma liberdade de expressão, né? O que aconteceu, que eles querem colocar tudo que o Bolsonaro falou, o ato, como liberdade de expressão, né? Isso não é, né? Liberdade de expressão. Quando atenta, né, aos direitos individuais do próximo, não é, né? Liberdade de expressão. E contra a eleição, né? Que foi democrática, né? Contra a Constituição. É um golpe contra a Constituição, né? Então... O que de Cavalcante tinha a ver com a revolta deles, quebrando a obra de arte, imagina. O relógio e tudo mais. Não, nada a ver. Ainda bem que a gente conseguiu, né? O governo conseguiu. E não entrou no que eles queriam, que era decretar, eu não lembro mais o nome do negócio, decretar que estava estado de emergência, porque ali já era o golpe. Ali era o pulo do gato e não fez isso. Nossa, a gente passou por um triz, né? Foi. tanta luta, né, Júnior? Tanta luta, difícil. Né? Foi difícil. E como é que você está vendo? Essa criminalização dos artistas, na verdade, por esse... que se manifesta aí, né, na apresentação de vocês, na intervenção de vocês, mas eu vejo que o governo anterior, que eu não gosto nem de falar o nome, o governo anterior, ele acabou, né, com o Ministério da Cultura, ele deixou os museus às traças, o IFAM, enfim, né? Então, Fundação Palmares. Fundação Palmares, que era um racista que estava, né, um racista que estava lá. Então, assim, a gente percebe o que ele fez com as universidades, com a ciência, na verdade, sempre construindo uma narrativa falaciosa, né, mentirosa, que justificasse a ação de estrangular via falta de financiamento e incentivar o ódio, né? Cria essa narrativa mentirosa porque... Vê se você concorda, Júnior. No meu entendimento, assim, as universidades, a educação, a cultura... a ciência, elas são capazes de transformar a realidade, né? São capazes de fazer as pessoas pensarem, são capazes de descortinar a realidade. E aí não interessa para um governo antidemocrático, né? Fascista. Sim. Né? Como é que você avalia isso, Júnior? Eles trabalham no obscurantismo, né? Quando você apaga a luz do conhecimento, quando você começa a esvaziar as possibilidades de educação de base, quando você começa a esvaziar estudos, a ciência, a cultura, né? Historicamente, são os primeiros lugares que eles vão. Né? Eles vão mexer, vão ou esvaziar via meios legais, né? Terminando com o Ministério, fechando a possibilidade de articulação da sociedade através dos conselhos de direito, que foi uma das primeiras coisas também que o Bolsonaro funcionou na caneta. Né? Eles vão estrangulando por dentro da legislação, quando não por fora das quatro linhas. Né? Então é isso, se a gente, enquanto sociedade, estiver muito atento, né, esse tipo de movimento pode retornar. Então fica uma lição muito grande para a gente, enquanto sociedade, também a gente pensar melhor como a gente se organiza, como a gente prepara melhor o
o nosso presente e o nosso futuro, porque o risco é real e é imediato, né? A gente passou por um período muito tenso com esse pessoal aí, quantas pessoas morreram, né? Mas é importante também que a gente dê uns passinhos atrás, e até lembrando a situação que a própria trupe passou aqui em Santos, foi antes da ascensão bolsonarista que a trupe já foi impedida de atuar em praça pública com a Polícia Militar do Estado, né? Quando eles mapearam que aquela intervenção deles também não era devida, né? Ou seja, o fascismo já nos permeava antes da ideia do inelegível existir de maneira concreta, né? Então, a gente precisa estar atento e forte o tempo inteiro, porque eles estão aí, né? E estão se organizando também. Eu queria fazer um complemento que eu concordo plenamente com o Júnior, e ainda abrindo uma outra janelinha que alguns nichos estruturantes no Brasil sempre tiveram, né? Você pega a própria instituição Polícia Militar, né? Como ela sempre se desenvolveu partindo de um Estado totalitário, uma concepção de guerra interna, né? De uma falta de noção do Estado de Direito, ou melhor, uma superestimação de um Estado de Direito para uma classe social, né? Agora, isso aconteceu com a gente em 2016, né? Teve uma intervenção da polícia aqui na Praça dos Andradas, eu fui preso, nosso cenário ficou apreendido, eu respondi por 9 anos, todo mundo respondeu por 3. Foi um processo difícil, cheio de ameaças, cheio de nuances. E aí agora, há 2 semanas atrás, dia 13... Foi com a peça Blitz também, né? Não foi com a Blitz, foi com um 2016? chamado... 2016 foi com a Blitz. Sim. Agora a gente estava dentro do Sesc Sorocaba, participando de uma mostra que é realizada pelo Sesc Sorocaba, com um espetáculo chamado Arrumadinho, que fala sobre o mercado de trabalho. No início a gente está com alguns andrajos, com uma roupa de mendigo, e aí quando toca um sinal do trabalho, a gente tira, tá de terno e gravata e começa a peça. E aí a gente estava chovendo, a gente fez a intervenção na parte de fora do Sesc, o público ficou assistindo a gente foi entrando dentro do Sesc com o público, ia fazer a peça lá dentro. Na hora que a gente estava entrando com o público, a gente estava de mendigo ainda, um policial militar que estava dentro do Sesc, tem um vídeo que está correndo, ela puxa uma arma e vai para cima do ator na frente do público, achando que, em tese, a gente prefere acreditar que ela achou que era uma pessoa em situação de rua, o que já é um descalabro. Né? Porque o Sesc é um espaço onde as pessoas de rua têm o direito de adentrar. O próprio Sesc de Sorocaba realiza um trabalho com pessoas em situação de rua. O Sesc tem uma própria segurança própria. O público era composto de crianças. Foi quarta-feira, 4h. Uma cena dessa de violência, de você puxar a arma e ir pra cima de um ator. O ator tava com um lençol por cima. Se ele tivesse feito um gesto brusco... Levado um susto, né? Levado um susto, a polícia poderia ter atirado. Podia. Né? Então, o Bolsonaro passou, tá inelegível, mas o bolsonarismo institucional, né? Ele tá no Estado ainda, tá nos nichos da sociedade, tá enraizado no Estado, e a instituição da Polícia Militar realmente é alguma que teria que ser